já tinham me falado que o Canadá estava precisando de pessoas e tudo, estava buscando profissionais, mas assim, nunca tinha me dado esse estalo. Então, como a entrevista tinha sido tranquila, a princípio, quando eu fui começar a fazer o simulado do IELTS, eu falei: "Ah, vou Vai fazer ser aqui, tranquilo também. eu acho que eu vou conseguir". Quando eu vi que eu não estava conseguindo me virar, eu falei: "Eita, agora lascou". De uma que cara, eu estava muito mal no writing, mas muito mal mesmo, e não conseguia fazer dentro daquele tempo de 1 hora. Pega essas canetas aí de novo, mostra essas canetas de novo. Você Aqui, tem que estão esfregar isso aqui secas, na cara de quem tá aqui, assistindo, ó, ó, segura aí. então pode Você olhar, que tá tá verdinha, tá assistindo, seca. você tá vendo isso aqui? O cara, ele zerou 4 canetas escrevendo, Em 21 dias, 21 em dias. 21 dias. Seja muito bem-vindo a mais um estudo de caso, uma conversa com alunos e alunas que atingiram a nota no teste do IELTS usando as técnicas que eu ensino aqui dentro do programa. Hoje eu estou aqui para poder bater o papo com o Edson. Seja muito bem-vindo, Edson. Obrigado, Simon. Muito bem, vamos saber aqui um pouco mais da sua história. Mas antes eu já tenho que perguntar: passou no teste do IELTS, conseguiu sua nota? Passei, consegui a nota que eu precisava. Muito bem, vamos ver como é que foi essa história aí, né? Cara, conta aí pra gente um pouquinho de onde você é, o que que você faz. Cara, eu sou do Pará, do estado do Pará, né, mas atualmente eu moro em Palmas, no Tocantins, capital do Tocantins, né. E Bacana. eu trabalho já tem quase 20, não, mais de 20 anos um pouco no ramo da mineração, né. Hoje eu estava trabalhando até uns dias atrás, estava trabalhando na Arábia Saudita, né, Pois é, essa como experiência superintendente de internacional aí. manutenção. Isso, aí eu estava como superintendente de manutenção lá na Arábia Saudita, Uhum, e foi quando apareceu essa proposta para o Canadá, né, cara, uma empresa entrou em contato comigo lá para o uhum. ramo de mineração lá em British Columbia, e Ah, beleza, fui fazendo o processo e também tem um outro amigo meu nisso aí, né. uhum. Só que no meio do caminho apareceu essa questão de ter que fazer um teste de A prova, né. proficiência, né. Porque você estava lá, por exemplo, na Arábia Saudita, aí a empresa entrou em contato, você já sabia alguma coisa do Canadá ou quando eles entraram, você falou assim: "Espera aí, deixa eu dar uma olhada, pode ser interessante". Não, na verdade, eu tinha ouvido falar, Uhum, alguns conhecidos, não amigos, mas alguns conhecidos, uns 2 já tinham me falado que o Canadá estava precisando de pessoas e tudo, estava buscando profissionais, mas assim, nunca tinha me dado esse estalo, né. uhum, Apesar de eu já saber coisas sobre o Canadá e tudo, mas uhum. assim, não era algo que dissesse assim: "Pô, é para mim, eu vou lá para o Canadá", não, Entendi. porque eu nunca tinha pensado a respeito, né. Uhum. Nunca tinha pensado a respeito. E o que Porém, que quando o que eu quero saber é tipo, o que que te fez falar assim: "Pô, eu tô aqui na Arábia Saudita, mas acho que é melhor eu ir pra lá"? Que te fez pensar assim? cara, para te falar a verdade, eu trabalho fora do Brasil desde 2017, né. Caramba. Então já rodei um pouco na África, trabalhei algum tempo, quase 2 anos na Libéria, um Uhum. país ali no noroeste da África, né. E depois trabalhei 4 anos em Moçambique, né. Moçambique é uma ex-colônia portuguesa, então o idioma Uhum. é o português, Sim, né. sim, sim. Não tinha esse contato tanto com o inglês lá. Então, assim, só que aí, devido ao casamento, família e tudo, eu já estava pensando em voltar para o Brasil. Uhum. Já tinha até analisado umas propostas no Brasil. E essa questão do Canadá foi meio que algo assim, cara, que apareceu meio, não vou dizer assim do nada, mas meio que Uhum. apareceu assim, algo que eu não estava esperando. Por quê? Porque eu tinha conversado com a minha esposa e falei: "Olha, pode ficar tranquila que eu vou voltar, ou eu volto para casa, ou eu arrumo outro trabalho fora do Brasil, mas a minha condição vai ser que eu possa levar minha família comigo", Ah, entendi. entendeu? E quando teve esse primeiro contato do Canadá, a empresa lá, né, falou para a gente: "Não, a gente dá todo o suporte e a gente quer que o funcionário venha com a família. A gente Ah, dá o aí você falou: suporte". "Pronto". Aí eu falei: "Ah, então vai dar certo", inclusive a empresa deu todo o suporte, nessa questão do que precisava de documentação, Uhum. né, para minha esposa e tudo, e faltou mesmo, o que faltava mesmo era só o teste de proficiência do Que IELTS, né. massa, cara, que massa. Eu imagino, tipo assim, que, passando esses anos todos fora do Brasil, talvez nem seja o problema, mas ficar longe da família, ter É, esposa, cara, filho, e isso que deve ser isso, foda.
né. Isso pega pra caramba, entendeu? E tem uma hora que a gente sabe que, o poder aquisitivo do Brasil é bem baixo Uhum, comparado com outros uhum. lugares, né. Então, assim, mas mesmo você ganhando um pouco mais lá fora e tudo, mas quando você não consegue ter o suporte da família, é Sim, complicado. sim. Então, Você assim, tem, chega uma hora realmente você quer ficar perto de casa, né, pois quer é, ficar você perto tem perto filho de ou casa entre filha? aspas, quer ficar com a família. Oi? Você tem filho ou filha? Cara, eu na verdade tenho 2 filhos, né, Ah. já tem um moleque de 21 anos, né, Ah, já é um. já é mas assim, eu tenho um garoto de 7, Miguel, Ah, Pedro olha aí. Miguel, e tenho um enteado que é um filho para mim também de 12, que Sim, é o Luiz sim, Fernando, né. sim. Esse mora comigo e com a mãe dele, então Pois assim, é, isso aí é que bom deve demais, cara. ser o foda, né, cara, porque, tipo assim, lá, você chegou a passar algum aniversário deles fora, que você estava lá? Com Provável, né. certeza, com Isso certeza. aí, Para bicho, você ter e ideia, o do Miguel, que é o mais novo, o primeiro aniversário dele que eu passei com ele, ele ia fazer 5 anos. Os 4 nossa, primeiros cara, eu não passei com ele. olha pra você ver. Pô, bicho, tipo assim, eu não sou pai, mas eu sou filho, né, É, então eu imagino o que que deve ser para um pai, se para o filho é ruim passar o aniversário longe do pai, imagina para o pai, entende? exatamente, cara, É exatamente. foda. Então Então, assim, assim, tem uma quando hora que eu pesa. quando a empresa falou assim: "Tá, você pode vir com a família, a gente quer que você venha com a família". Aquilo ali eu imagino que pra você deve ter sido: Ah, cara, "É foi aqui bom. mesmo". Eu já liguei na hora, eu estava lá na Arábia, liguei na hora para minha esposa e falei: "Ó, parece que o negócio é bom, a empresa fornece, inclusive, Uhum, suporte para inclusive isso está no contrato que eu assinei, suporte para uhum. educação, suporte para assistência médica e tudo, isso tudo está lá no contrato, um Ótimo, negócio ótimo. bem sério, entendeu. E aí você falou assim: "Pum, bom, então agora descobri que tem esse tal de IELTS aqui, que é o que tá faltando pra fazer". E aí, Cara, como é que foi que você me conheceu? Como é que você chegou até mim? e foi mais ou menos isso mesmo. Eu já tinha ouvido falar de teste de proficiência, mas, Uhum, assim, tinha ouvido falar por alto, tanto que o que eu se você perguntasse para mim: "Ah, tu conhece algum teste de proficiência?" Cara, eu já ouvi falar do TOEFL, era o que eu tinha uhum. ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar do IELTS. Aí a minha esposa, com essa questão do Canadá, ela começou a acompanhar o Ah, canal da pesquisar. Lúcia, né, do Canadá Mais Ah, Funções. só, massa. Aham. Entendeu? Então, assim, aí sempre ela me chamava: "Olha, dá uma olhada nisso aqui, dá uma olhada naquilo ali e tal". Uhum, Aí, num desses vídeos da Lúcia, foi que ela indicou, né, ela falou: "Olha, uhum, tem os professores aqui se você quer fazer um teste de proficiência em inglês ou em francês", aí no caso para o IELTS ela indicou você, né, uhum, uhum. e para o CELP um outro lá que eu acho que é É o Teacher Mike. Mike, se eu não É, estou enganado. o Exato. Mike, é. Aí eu fui dar uma olhada, Quais são os testes aceitos? É o PTE, o CELP e o IELTS. Uhum, Cara, e tudo, chegou para mim assim, eu falei: o IELTS vai ser o mais adequado para mim, até por questão de localidade, fica mais perto sim, de Brasília, eu acho que os outros sim, é Belo Horizonte e São Paulo". sim. Aí eu comecei a pesquisar, como ela indicou você, eu comecei a ver teus vídeos, né, ver Uhum, teus uhum. vídeos e tudo, eu Lá no falei: Instagram "Poxa". ou aqui no YouTube? No YouTube, no YouTube. Uhum. Eu sou um cara meio que não uso muito redes sociais, minha esposa Aham, é quem usa mais o Instagram, então eu ficava vendo no YouTube os vídeos, né. aham. Só que foi quando eu tentei me inscrever numa das vagas tuas e não tinha mais vaga, eu falei: "Caramba", numa das turmas, né. Já tinha Aí fechado a fui turma. fui colocado na lista de espera, recebi um e-mail dizendo que eu estava na Uhum. lista de espera. Aí de novo entra a minha esposa, ela falou: manda um direct para ele aqui". Aí eu falei nem sabia o que que era direct, mas eu falei: "Tá bom, vou mandar Vamos um". ver. Aí mandei uma mensagem para você, né, explicando minha situação e que meu tempo estava curto, falei: Aham. "Cara, tem como tu me ajudar? Você consegue me ajudar?". Sim, E sim. foi daí, foi assim, porque eu consegui ver no teu curso, de todos os vídeos que eu vi, falei: "Cara, eu acho que esse aqui se encaixa para mim". Eu nem estou Uhum. dizendo se os outros são ruins ou bons, eu não estou Sim, dizendo. sim, Eu sim, eu sim. consegui ver o que mais se encaixava para minha realidade. Uhum. Acho que foi isso. É, e isso aí, cara, tipo assim, muito tranquilo com isso, porque, tipo, não existe só eu no mundo ensinando IELTS. Existem trocentas pessoas e cada um ensina de um jeito. A questão é, você se identificou com o meu jeito e tá tudo bem. Tem gente que vai identificar com fulano, com ciclano, com beltrano e tá tudo certo, né. Exatamente, exato. Eh, e aí eu lembro que você mandou mensagem mesmo, eu falei assim: "Não, cara, vamos fazer isso aí acontecer então". Apesar da turma estar fechada naquela época, né, eu abri para você Exato. entrar, porque o seu caso era de urgência, você tinha ali um espaço curtíssimo. Eu falei assim: "Pô, não vai dar para você Essa era esperar a a próxima questão. turma, então a gente vai ter que Exato. agir aqui", né. Mas não pense você que está assistindo aí que é só chegar assim, né, as turmas têm programação para abrir.
Mas quando é um caso de urgência, então se você está assistindo, está com caso de urgência, manda uma mensagem, ó, fala, meu teste está marcado para data tal, igual foi o caso aqui do Edson, né? E aí, cara, você nunca tinha ouvido falar de IELTS nem nada. Não, O que você não. achava que seria o teste? Como que você tinha a ideia que fosse o teste? Cara, eu sou um cara curioso, né, eu sou um Uhum, cara curioso. Então, quando eu ouvi falar que precisava, quando a pessoa lá da empresa falou: "Ó, você vai ter que fazer um teste de proficiência", e ela indicou quais eram os aceitos lá uhum. pelo eu acho que a sigla é O IRCC, né, IRCC, aham, e é IRCC. Aí eu falei: "Tá ok". Aí eu fui pesquisar e tudo, e consegui alguns sites onde eu conseguia fazer simulados, né. entendi. Então eu comecei a fazer um simulado, inclusive no site do British Council, que foi onde eu fiz o Uhum. IELTS, eu consegui um simulado e assim, cara, foi um negócio assim, pela nota que ela disse que eu precisava e pelas notas que eu estava tirando, até um ou outro simulado eu conseguia chegar, Mas não estava alcançar, mas assim, consistente, né. não estava consistente. Quando eu vi assim: "Pô, tô tirando 4, cara, eu preciso pelo menos disso aqui", eu falei: Aí eu comecei, ligou o alerta, eu falei: "Eu preciso Ligou o de alerta. ajuda, eu preciso de ajuda, cara". Sim, sim. E isso, cara, isso acontece demais, porque, por exemplo, você já tinha ali uma noção do inglês, você já sabia até falar inglês, se comunicar em inglês. Só que a gente fica, quando a gente não sabe como é que é a prova, a gente fica com essa ideia de que é uma prova de inglês, ele vai testar o meu nível de fluência. E não é isso. Por isso que quando você Exatamente. vai fazer o simulado, você toma aquela traulitada, você fala: É, "Putz, mas como é que eu tô ruim assim?". Não é que você tá ruim, ou que você é ruim, é que o IELTS ele não é um teste de fluência, ele é um teste de proficiência, é diferente, exatamente. né. É, porque até assim, eu tinha ido bem na entrevista com o gerente da empresa, né, o cara inclusive é uma entrevista bem técnica, o cara bem Aham. técnico, tem perguntas técnicas sobre a minha área, mas aí é aquele negócio, a minha área, eu já tenho 20 anos trabalhando com isso Pois aí, é, então eu você consegui me domina, sair né. bem porque exato, eu falei: "Ah". Então, como a entrevista tinha sido tranquila, a princípio, quando eu fui começar a fazer o simulado do IELTS, eu falei: "Ah, vou Vai fazer ser aqui, tranquilo também. eu acho que eu vou conseguir". É claro que eu tinha uma noção, falei assim: "Eu não sou um cara que o meu Tá nível de começando inglês do é lá zero, em é. cima, mas eu acho que eu vou conseguir me virar". Quando eu vi que eu não estava conseguindo me virar, eu falei: "Eita, agora lascou". Boa, boa. E aí, cara, como é que foi pra você que você falou assim, ó, você tinha um prazo muito curto, né, foram Muito curto, 3 semanas de 3 preparação. semanas. E você falou assim: "Bicho, eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão simplesmente não vai dar". E eu te falo, você que tá assistindo, presta atenção nisso aqui, o Edson, ele fez o que era certo, ele tinha 3 semanas pra preparar, que era um tempo curtíssimo, e fez a preparação. Eu já vi aluno que o cara perdeu a oferta de emprego, a job offer estava pronta, aí eles falaram: "Seu IELTS está pronto?" Aí ele: "Eu não tenho IELTS ainda". Aí eles falaram: "Então, infelizmente, a gente não consegue te dar a oferta". O cara perdeu a oferta de emprego. Já vi gente que perdeu o processo de imigração, porque não tinha o teste de proficiência, e gente que perdeu o prazo para poder estudar, né, que vem fazer college, mestrado e tal. Sim, Então, assim, porque a pessoa acha que: "Ah, quando eu for aplicar para o mestrado, quando eu for aplicar para o visto, quando eu for aplicar para a imigração, aí eu começo a me preparar". Não! Quando você for aplicar, é a hora de você estar pronto, e não a hora de exatamente. começar a preparar. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né. E aí, cara, como é que foi para você quando você entrou no programa, você viu as técnicas ali, aprendeu, como que foi esse contato com as técnicas ali e como que você acha que elas acabaram te ajudando na hora da prova? Cara, eh, em relação às técnicas, por exemplo, vou citar um exemplo aqui. De uma que cara, eu estava muito mal no writing, mas muito mal mesmo, né. Porque, assim, além de eu até conseguia fazer uma redação razoável, vamos dizer assim, Uhum, mas, pô, demandava tempo. Teve dias aqui de eu sim. falar com a minha esposa, eu fiquei até 10 horas da noite aqui, eu falei: "Caramba", e não conseguia fazer dentro daquele tempo de 1 hora, né. Isso aí Aí eu bate o falei: "Cara", desespero, né. não, aí eu falei: "Cara, como é que eu vou fazer?". Aí comecei e eu falei: "Não", aí eu olhei tuas aulas, olhei de novo e tal. Aí até tenho aqui comigo umas que eu gosto de escrever, cara, eu sou mais das Aham, antigas, né. Tem aham. aqui comigo essas 4 canetas aqui, ó, estão secas, Olha só, secaram. olha só. Secaram de tanto eu escrever redação. Eu escrevi mais de eu acho que foi umas 35, 40 redações escritas, Olha fora as que só. eu fiz no computador, né. Uhum. Então, assim, com aplicando as técnicas, aplicando as técnicas. Cara, não, pega essas canetas aí de novo, mostra essas canetas aí de novo. Você Aqui, tem que estão esfregar isso aqui secas. na cara de quem tá Aqui, assistindo, ó. ó, segura aí. Então pode Você olhar, que não tá tem jeito, tá assistindo, seca. você tá vendo isso aqui?
O cara, ele zerou 4 canetas escrevendo, Em 21 dias, 21 em dias. 21 dias. Isso é pra você que tá assistindo, porque tem muita gente, cara, eu já vi gente falando isso: "Ah, eu vou entrar no curso e eu vou passar". Não é pagar e passar, não existe isso. Entre o entrar no curso e passar, existe uma coisa chamada fazer o que tem que ser feito, Exatamente, né. É exato. igual eu falo, cara, é igualzinho, por exemplo, vou entrar na academia, aí paguei a academia e tal, só que eu não vou. Se eu não entrar no shape, a culpa é minha ou do dono da academia que eu paguei? Aí o dono da academia vai Entende? estar achando bom pra caramba que você não foi lá gastar os aparelhos Entende? dele. Pois é, não faz sentido, velho. As pessoas, tipo, acham que É, é só pagar a academia que vai. Não, você tem que fazer o que tem que ser feito. E o Edson aqui é a prova. Cara, se eu fosse você, eu nem jogava essas canetas fora, não, bicho. Eu guardava isso aí. vou Porque deixar isso guardadinho. é o reflexo de todo o esforço que você fez para obter esse resultado, que é um resultado excepcional em 21 dias, cara. É isso. 21 E dias. detalhe, só as minhas melhores notas foram tanto no speaking quanto no writing. E Pois onde eu é. estava pior, cara, onde eu estava pior Pois é, no olha pra writing. você ver, eu lembro que quando a gente fez, acho que a primeira correção sua do writing, acho que foi 5 que você tirou? 5, foram Acho que foi 5 a 5. primeira. E você E eu tirou já estava 6 e começando eu já estava começando a aplicar as técnicas, porque antes de eu mandar a primeira redação, ainda aham. estava pior do que isso. Se eu tivesse Putz, mandado a primeira, ainda estava pior do que isso aí. putz, e olha pra você ver, e na hora da prova, você tirou 6,5, quer dizer, 1 6,5. ponto e meio em 21 dias. Não, e Vo tem um pequeno detalhe que eu achei hã, interessante. Tem essa questão de o tempo contar, você poder sair, você pode sair para ir ao banheiro e tal, mas uhum. o tempo não Não para, para, né. não para, você Então, sabe que tá assim, eu pondo. peguei, fiz direto lá, fiz o listening, depois o reading, e quando deu eu lembro direitinho, quando faltava 14 minutos para terminar o writing, eu já tinha terminado. Olha só. Chamei a moça lá para o pessoal que acompanha a gente lá, né, Uhum. aí porque você vai é que nem um negócio militar, te acompanham Sim, até sim, lá para ver se sim, você sim. não vai fazer nada errado. Quando eu voltei, que sentei na cadeira, e eu já tinha conferido, ainda tinha Uhum. 10 minutos, eu sentei, ainda faltavam 10 minutos. E eu fui ler, Caramba. ler de novo, aí eu olhei: "Ah, eu acho que eu consegui trocar essa palavra por uma melhorzinha e Aham, tal". aham. Então, assim, eu consegui fazer, reduzir essa hora com 14 minutos, faltando Hum. 14 minutos eu já Olha pra tinha você ver. terminado. Pra quem não conseguia fechar o tempo da E redação, não cara. conseguia, cara, não conseguia, Pra quem não não conseguia. conseguia fechar o tempo da redação, em 21 dias. Cara, isso assim, e pra quem já tá na preparação com IELTS, sabe o quanto que é difícil você melhorar meio ponto no writing. É, O writing, ele é a pedra no sapato da maioria das pessoas. isso é E verdade. você Eu não melhorou, sabia que eu escrevia tão mal assim. pois é. Mas em 21 dias você foi lá e subiu, não foi meio ponto, não foi um, foi 1 ponto e meio em 1 20. ponto e meio. Isso é algo, assim, Exatamente. absurdo. No para o writing do IELTS, entende? E ainda Mas te sobrou tempo. tem uma coisa que você fala que é verdade. Você aprende a escrever escrevendo. Beleza, você tem que ler, você Sim, tem que ouvir, sim. claro, você tem que aumentar o seu vocabulário. Uhum. Mas, eu tenho aqui no caderno aqui, tá cheio. Eu escrevi mais de 35 redações aqui na mão, porque eu Na gosto. mão. Então, assim, eu fui escrevendo, falei: "Cara, Uhum. melhor", é claro que eu escrevia uma conforme eu recebia O feedback. os feedbacks, eu ia lá, o ponto que eu tenho que melhorar é esse, o ponto que eu tenho que melhorar é esse, e Uhum. aplicando as técnicas, claro. Mas, assim, eu escrevi mais de 35 redações. Olha pra você ver. Eu falo, Em cara, 21 dias, em 21 eu dias. falo, cara, não tem nada que supera a pessoa que faz o que tem que ser feito. Foi fácil? Nem um Não pouco. foi, mas você fez o que tinha que ser feito, entende? Tudo que É, é a frase lá da Madre Teresa de Calcutá, né, "É justo que muito custe aquilo que muito vale". Quer com dizer, foi certeza. um custo muito grande para você, esse esforço que você colocou em um espaço tão pequeno de tempo. Mas agora olha o que que você vai colher. Você vai estar com a sua Exato, família, não exatamente, longe da sua família, você vai estar com a sua família em um país de primeiro mundo. Isso, exatamente. cara, é tipo, Não você tem já preço, começa a cara, não pensar na tem preço. educação do seu filho, em tudo que Não, você com vai poder certeza. proporcionar para eles, é outra coisa, entende? É isso mesmo. Igual eu quero saber o seguinte aqui, você saiu lá do início, seu inglês estava lá, pior do que você imaginava, você não conseguia fechar uma redação dentro do tempo, fez o simulado, estava nem conseguindo a nota mínima, na hora que saiu o seu resultado ali, deve ter chegado o e-mail. Como é que foi para você aquele momento? Você falou assim: "Putz, chegou, vou abrir agora, vou ver isso aqui", e você viu, cara, deu. Como é que foi isso aí?
tem um contextozinho, né, Vai, nisso explica aí. aí. Porque, assim, quando eu fui começar a fazer lá com você e tudo, que a gente conversou e tudo, né, aí eu porque, assim, a gente sabe, cara, o curso vale cada centavo, isso é fato. Mas a gente sabe que, principalmente no Brasil, a questão financeira pesa um Sim. pouco, né. E aí eu sentei com a minha esposa, ela falou: "Não, vai lá, faz. A Uhum, gente parcela no cartão e tudo, mas vai. É bom, vai lá, faz, eu uhum. acho que vai dar certo e tudo, tal, beleza". Então ela sempre estava comigo nisso aí o tempo todo. Aqui eu tinha dia que eu secava 3 garrafas de café por dia, eu Nossa começava senhora. a minha rotina era o seguinte, eu acordava 5 da manhã porque eu faço Aham. o meu cardio, né, aí eu até 6h30, 6h40 eu estava em casa de volta, né, eu dou uma caminhadinha. Uhum. Então, daí de 6h40, 7 horas, tomava um cafezinho com ela, e até 8, 9 da noite, todos os dias, durante esse não tinha sábado, domingo, Sim, nem nada, entendeu. sim. Então, assim, quando saiu, ela falou assim: "Ó, vamos abrir junto, né", eu falei: "Não, pode deixar". Cara, E aí? quando eu abri que eu vi, beleza, foi aquilo, mas, cara, ela chorou de alegria, felicidade, foi um negócio que não tem como explicar. Foi um Uhum, negócio assim, uhum, eu vi e quando sério, quando eu vi porque assim, eu no listening e no reading, a gente consegue ter uma noção, eu falei o listening lá eu me perdi um pouquinho, cara, na parte central, eu falei: uhum. mas aí onde entra as técnicas. Eu falei: "Não, questão que ficou, ficou, é daqui para frente e pronto". Sim. Então, assim, não me desesperei. Sabia que eu fiz o suficiente para passar, sabia que eu não tinha ido tão bem quanto eu já tinha ido em alguns simulados, mas sabia Uhum. que dava para passar. No reading, a última parte era bem complexa, foi muito complexa. Então, assim, eu sabia que eu tinha ido na última parte, lá na terceira parte, né, da questão 30 até a Sim, 40, sim. eu falei no reading, por incrível que pareça, era onde eu estava indo melhor nos simulados, Uhum. mas no dia lá eu fiquei um pouco cismado, eu falei: "Será, cara?". Mas aí também entrou as técnicas, eu falei: "Quer saber de uma coisa? Eu vou pegar da questão 1 a 30 que tá da 1 a 29 que tá mais Uhum. a 1 a Tranquilo. 30 na verdade, tá mais tranquila, vou garantir que eu vá o melhor possível nisso aqui e deixo a última parte para ver o que que eu Uhum, consigo, né, beleza. Mas eu também eu falei: "Ah, foi eu acho que dá para passar, eu acho que dá para atingir a nota". Mas eu tinha certeza que eu até falei com a minha esposa, que no writing e no speaking eu tinha ido bem, eu falei: "Eu fui bem". Eu segui os conselhos do Simon, aquela questão da melhora, eu lembro que um dia antes ou 2 dias antes a gente fez um aham. simulado, você falou: "Cara, tu tá num 6, mas se tu melhorar aqui aqui eu te vejo num 6,5", e foi o que eu Que consegui. foi a nota. Olha Então isso, assim, cara. cara, foi aí então assim, é aquele negócio, quando eu recebi o resultado, minha esposa já desabou em lágrimas, e eu como se tivesse tirado 1 tonelada das costas, cara, é isso É. mesmo. Porque pensando do lado dela agora também deve ser foda, né, cara? Tipo, agora eu vou poder morar com meu marido. Cara, isso Isso, e no país de primeiro mundo, esse que é o negócio, cara. exato. Hein? E assim, cara, a gente estava longe esse tempo todo, eu vinha no Brasil a cada 2 meses só, passava uma Sim, folga, sim. e assim, ela o tempo todo comigo e tudo, mas assim, a distância é ruim, cara, É não é ruim, é boa para ruim, é quem, né. ruim, é ruim. Então assim, foi algo que, cara, foi fantástico. Quando eu E recebi o cara resultado digamos que eu até caiu um cisco no meu olho, pode ter caído um boa, cisco boa, no meu olho. boa. Cara, tem um amigo meu que ele fala uma frase, ele me falou uma frase um dia, quando eu recebi a minha residência permanente aqui no Canadá, porque na época eu trabalhava no Tribunal de Justiça, né, lá no Brasil, como muita gente faz, eu mantinha o segredo, né, enquanto eu estava ali na preparação, estudando e tudo, Aham, mas esse amigo ele sabia desde o início. E aí quando eu conquistei isso, ele falou uma frase para mim, cara, até hoje eu lembro e faz muito sentido, porque você falou assim, que sua esposa falou: "Nós vamos abrir junto". A frase que ele me falou foi o seguinte: "Quem conhece o seu sacrifício não questiona a sua vitória". exatamente. Porque o que mais aparece, e você vai provavelmente escutar isso, é a gente falando assim: "Nossa, mas você deu sorte, hein? Caramba, que sorte! Não, é isso mesmo. Sorte?" Aí você por isso que eu tô Ela falando, você tem que esfregar essas canetas aí na ela cara da ela pessoa: "Olha a minha falou sorte aqui, seu desgraçado". ela falou Entendeu? a mesma coisa, ela falou: "Guarda o caderno, guarda isso tudo que tu Isso. escreveu aí, e se alguém falar que for sorte, tu esfrega na cara". É exatamente isso aqui, minha sorte aqui, ó, seu vagabundo. Porque não existe isso, cara.
né? Não É, existe isso. é isso mesmo. Muito massa. E aí, agora como é que tá sendo? Já mandou para a empresa ou vai mandar? Como é que Já tá mandei agora? para a empresa, já tá nos finalmente, né, eu já estou Uhum. com o contrato assinado, o job offer já Putz. está tudo e tal. Agora só finalizando cara, pelos meus cálculos, porque eu pedi um prazo para eles também Aham. quando tudo Pra se finalizar, ajeitar para aí eu e tal. organizar aqui minhas coisas, eu tenho que mudar e tudo, eles me Uhum. deram um prazo. Eu estou calculando que daqui mais ou menos 1 mês, 45 dias no máximo eu estou aí no Canadá. Caramba, Essa caramba, essa é o cara. cálculo mais ou menos que eu estou fazendo. Nossa senhora, vocês vai passar o Natal aqui então, hein? Cara, e eu tô sabendo que tá esfriando aí, né. Bicho, Já tá hoje, ó, quer esfriando. ver? Agora já tá hoje de manhã estava 0 grau aqui já, entende? É. Então, assim mas você vai pra British Não, é pra Columbia, né? cima um Pra pouco, cima? Ah, então você vai é pegar pra frio, então cima, você vai vou pegar pegar frio, frio. então você A vai pegar cidade que frio. eu vou hoje, eu estava dando uma olhada, eu acho que tá na casa de -1, se eu não tô Caramba, enganado. caramba. Mas assim, você vai ver, cara, é uma outra experiência e vai ser Não, com fantástico, bicho, certeza. fantástico. E você já vai pegar o Natal aqui, cara, é uma coisa, assim, incrível. É igual aquele filme mesmo que a gente vê, sabe. É um Bacana, negócio maravilhoso, cara, é demais, é demais. bom, E agora tem algumas perguntas aqui para fazer para você, que vai ajudar bastante o pessoal que tá assistindo, tá. pode falar. A primeira, ela é mais para mim, é uma pergunta mais egoísta, que eu gosto de saber o Ah, que é. funciona para eu sempre ir melhorando. Na sua opinião, Edson, o que para você tem dentro do programa que você fala assim: "Putz, isso aqui mudou o meu jogo"? É o quê? São as técnicas, são os feedbacks ali da equipe, é o que para você que você acha? Cara, pra te ser bem sincero, é um conjunto, mas assim, os feedbacks, o que eu gostei muito dos feedbacks, eles são Uhum. bem assertivos mesmo, né. Então, assim, cara, o feedback tanto o feedback do Faixa preta. writing que você me deu, quanto o feedback do speaking, foram, assim, Uhum, muito assertivos dentro do que eu estava, esperando, né. uhum. Mas, assim, cara, para mim o que virou mesmo o jogo foi aquela questão das técnicas lá que você falou comigo, principalmente do drill, né, das Sim, técnicas sim, lá. sim, sim. Aí, assim, hoje, por exemplo, uma coisa que eu inseri na minha rotina, cara, eu vou para minha caminhada ou eu vou Uhum. é aquela questão da exposição, de você A bombardear exposição guiada. realmente, o seu cérebro com informações em inglês. Então, Sim, assim, sim. cara, hoje eu gosto muito de moto, né, de Uhum, motocicleta, uhum. então hoje eu assisto muitos vídeos relacionados à motocicleta em Bacana. inglês. Eu estou Sim. basicamente assistindo tudo em inglês. Um que é um pouco o sotaque é um pouco mais complicado, o outro eu Aí boto você a vai legenda em inglês uhum, e uhum. vou me virando, cara. É isso É aí, isso, isso aí. E você entendeu? vai ver que isso acaba virando, eh, eu diria nem um hábito, eu diria que é o seu estilo de vida. Você passa a fazer as coisas em inglês. Por exemplo, hoje, quando eu quero pesquisar um negócio na internet, eu vou no celular aqui, você digita ali no Google, velho, eu digito em inglês. Eu não digito em português, tipo, eh, o que aconteceu, não sei o quê, não sei o quê. Eu digito em inglês, velho. Porque você vai fazendo tanto aquilo no seu dia que aquilo se passa a ser a sua rotina. É aquilo que você faz, Mesmo. entende? E aí não tem como seu inglês não melhorar, entendeu? E outra coisa que foi daí que eu já peguei do curso, que é a questão da leitura e o caderno de vocabulários, né. Então, assim, eu tinha no passado o hábito de Uhum, ler bastante, né. Mas de uns 4, 5 anos para cá eu até diminuí a quantidade. uhum. Só que aí, quando eu comecei a fazer, a preparação para o IELTS, eu comecei a ler bastante e tal, aí eu tô querendo Retomando. recuperar esse hábito de leitura, inclusive comprei 2 livros em inglês, esse é um deles, Aí, ó. Beleza Negra, né, Black Beauty. Então, Aham. assim, justamente para voltar esse hábito de leitura e agora em inglês, cara. Se eu Sim, puder consumir sim. de conteúdos em inglês, vai ser em inglês agora. E é isso, cara. Eu falo isso sempre para o pessoal que, você fraga o Paulo Musi, o médico? Conheço, Que na sou fã verdade eu do nem Paulo Moura. sabia, mas é Paulo Musi, você sabia? Não, não, eu Pois é, eu conheço o estava Paulo assistindo Moura, um pô. podcast esses dias, do Inteligência Limitada, já viu? Sim, sim, do Gosto Do muito do Vilela, Vilela, gosto isso. pra E caramba. aí ele estava lá falando, e aí o Paulo estava lá, aí ele falou: "É Paulo Musi". Aí eu: "Caralho, eu achava que era Paulo Musi". Enfim, ele fala assim, ó: "A gente fica bom naquilo que a gente faz repetidamente". Isso é Então, verdade, cara, esse negócio da leitura, muita gente pensa assim: "Ah, eu tenho que ler 50 páginas por dia para eu ficar bom". Não é isso, velho. É você sentar todo dia e só ler. O pouco que seja, exatamente. mas fazer com consistência. Por exemplo,
eu estava falando algumas semanas eu falei com o pessoal lá no grupo, acho que até a gente comentou disso, né. Isso foi há uns, sei lá, uma semana atrás, eu acho, que nos últimos 37 dias eu tinha lido Você leu 10 10 livros, não foi livros. isso? Eu vi Pois lá. é, mas foi Isso, uma foi isso. semana atrás, então agora a conta já tá 14 ou 15 livros em o quê? 45 dias. Então, tipo, como que eu consigo ler 15 livros em 45 dias? Não é que eu leio absurdamente, eu só vivo para ler. Eu até acho que, tipo, se eu pudesse, eu dedicava mais tempo, porque eu gosto da leitura. Só que a questão é que quanto mais eu leio, melhor eu leio. Então a gente É, fica isso, melhor naquilo que a gente faz sempre. Você lê com mais exatamente. eficiência. Então, É, isso é isso um é fato. hábito que você vai colocando ele de pouquinho em pouquinho ali no seu dia. Ah, eu vou me comprometer a ler, sei lá, se é uma pessoa que está do zero, né? Uma página por dia. Velho, senta e leia uma página. Daqui a um tempo você vai estar lendo duas, três, você vai estar passando em 20 minutos. E é assim, entende? Esse que é o É negócio. isso mesmo. Se você pegar uma comparação, eu acho que eu acho não, tenho certeza. Eu escrevi nesses 21 dias mais redações do que no resto da minha vida inteira, dos Pensa 40 anos só, para trás. pensa só. É verdade, é E fato. aí, cara, eu A falo, gente tipo não tem assim, costume de escrever. não, A gente não, é não tem costume de escrever. isso que eu ia falar, porque a pessoa, ela não pode, você que está assistindo, presta atenção nisso aqui, você não pode iniciar a sua preparação no IELTS acreditando em conto de fadas. O que que é acreditar em conto de fadas? Pensa aí, você que está assistindo, qual foi a última vez na sua vida que você escreveu uma redação? Provavelmente você nem lembra. E aí, se você não escreve, como que você quer chegar lá na hora do IELTS e escrever uma redação perfeita? Isso é só Não um tem jeito. devaneio da sua cabeça, porque isso não vai acontecer. Se você não sentar e fizer igual o Edson fez aqui, queimou ali 4 caneta escrevendo redação, não vai acontecer. Talvez você não precise fazer as 30 e tantas redações que ele fez. O que você tem que colocar na sua cabeça é que você precisa desenvolver esse volume. Talvez no seu caso seja 50 redações, igual eu já tive aluno que precisou fazer isso. Talvez no seu caso vai ser 15, mas o que você precisa é fazer. Isso é muito importante, né? É Mas, isso mesmo. cara, uma outra pergunta aqui para você. Vai lá. Lá atrás você falou assim que você tinha aquela ideia de que, eu já manjo um pouco de inglês aqui, eu acho que vai dar para fazer. Aí você fez o simulado e viu, não é bem assim. E tem muita gente que pensa nisso. O que você diria para essa pessoa que acha que já saber inglês tá bom, que não precisa de uma preparação técnica para a prova? Cara, a eu acho que o conselho seria esse, o conselho seria quando você pega algo nesse sentido que você vou fazer um simulado concreto, vou dar Uhum, um exemplo aqui, você pega um simulado do British Council, que é próximo da realidade, eles sim. dão um simulado, até porque eles aplicam, né. Se você faz um ali dentro tente escrever uma redação, algo nesse sentido, você vai ser obrigado, cara, a baixar sua bola. Essa é a verdade. Eu me vi obrigado. Eu achei que eu tinha ido muito bem na entrevista, porque eu fui bem na Uhum, entrevista, tanto que eu passei, né, a entrevista com o pessoal dos recrutadores, depois o uhum, pessoal do RH, depois o gerente técnico, foi de boa. Então, quando me disseram assim: "Ah, você vai ter que fazer um teste de inglês", não que eu achasse que o meu eu não acho que o meu inglês, na verdade, não é, mas tipo assim, eu falei: "Ah, para fazer aqui o feijão com arroz, tá tranquilo", né. uhum. Eu pensei assim: "Ah, tá tranquilo pra eu me virar". Quando eu fui fazer o simulado que eu vi: "Opa, espera aí". Aí eu baixei a bola, eu falei: "Cara, deixa eu, pousar Sim, aqui, deixa eu botar sim, na realidade, né, vamos aqui ver o que que eu preciso fazer para passar nesse negócio", que não é algo simples, é igual você falou, eu conseguia me virar bem no inglês onde eu sim, fosse. sim, Mas o teste do IELTS não é um teste para testar o seu, né, se você fala inglês, é um teste para testar o que você consegue fazer com o seu inglês, com a sua exato. proficiência, como que você consegue aplicar naquilo ali, Uhum, entendeu. Então, assim, cara, foi algo que é isso, eu acho que a pessoa tem que descer para a realidade. Beleza, se a pessoa for lá, já tem um nível top, faz alguns simulados e, porra, fui bem pra caramba e tal, bacana. uhum. Agora, pelo Aí menos, isso é você tem que ter uma exceção da noção de onde exceção, você né. está. Você tem que ter uma noção de onde você está. Eu não tinha direito ainda essa noção de onde eu estava, Uhum, né. uhum, E assim, eu sabia que eu não era C1, né, uhum, C2, uhum. mas eu também sabia que eu não era ali o A1, né. Então eu Sim, sabia que eu sim. estava em algum lugar, mas eu não sabia direito onde eu estava, né. Uhum, Então eu uhum. falei assim: "Cara, eu preciso de ajuda".
Esse foi o sim. primeiro passo. Eu preciso me situar onde eu estou, saber onde eu quero chegar e preciso de ajuda. Esse Uhum. foi o fato. Eu tive um outro aluno, o Eduardo. Ele e a esposa fizeram o IELTS, eles estão lá em Toronto hoje. E eu lembro que quando eu fiz a entrevista com ele, ele falou assim: "A sensação que eu tenho é que o IELTS é um teste sobre o teste, que é você saber fazer o teste, não saber inglês", né. E é a É, pura verdade, porque o examinador, por exemplo, quando eu te expliquei lá o negócio do CALI, né. Cali, Você que está assistindo, Cali. você não sabe o que que é CALI, eu vou deixar você no suspense aqui, Tá porque tem um anotado monte, aqui, ó, ah lá, Cali, ó, ó, tá ó, porque anotado, tem um monte de vídeo aqui tudo no anotado YouTube aqui. gratuito onde eu falo isso, então você vai lá olhar pra você aprender. Mas quando eu falo aquele negócio do CALI, por exemplo, isso aí é um negócio que é tipo assim, quando você não usa, você pode falar inglês perfeito ali, entre aspas. É praticamente catastrófico na sua nota se você não usar isso aí. Por quê? Exato. Às vezes o candidato ele não errou. Ontem mesmo eu fiz uma mentoria com um outro cara que ele tem um inglês avançado, ele é professor de inglês. A mentoria que eu fiz com um outro aluno ontem, ele é professor de inglês. Inglês ali, ele não faz erro de gramática, a pronúncia dele é praticamente perfeita, a fluência, tudo certinho, mas ele não usou o Kali. E aí, se você não usou um parâmetro que o examinador está esperando ver, a sua nota ali, ela vai ser arrastada para baixo. Não é que você não errou. Ah, eu não errei, como é que eu tirei uma nota dessa? Por isso que você precisa entender o teste, teu animal. Estou Exatamente. falando teu animal, porque a gente acaba, né? Óbvio que com um tom de brincadeira aqui, mas eu estou falando para você chamar a sua atenção e te provocar, que não é saber inglês, é saber usar o seu inglês na hora da prova, É né? isso mesmo, Isso é faz isso mesmo. toda a diferença, cara. E aqui, o que que você acha que é, assim, ó, o pior erro de quem tá, fazendo o teste na hora da prova? O pior erro que a pessoa pode cometer? Cara, o pior erro eu vi alguns comentários de algumas pessoas, e isso é verdade, o pior erro é eu ficar preocupado com o que já passou. Então, por exemplo, no listening, cara, eu tenho lá 40 questões. Uhum, Eu preciso acertar pelo menos 30, por exemplo, para a nota que eu quero, isso é um exemplo. Cara, eu vou ter se eu perdi um ali, cara, o tempo que eu parei pensando naquela que eu perdi, eu já perdi mais uma, 2 para frente. sim, Então, sim, cara, isso foi uma coisa que eu aprendi com vocês aí, cara, esquece. Eu não sim, sei se foi numa das aulas tuas que eu vi, ó, o que passou, passou. E não volta lá para conferir não. sim, sim. Usa esse tempo que tu tem para frente para já ver as que vêm para frente e tentar marcar as Uhum, palavras-chave e uhum, tal. Então, assim, cara, não adianta. E eu também não vou dizer que a pessoa não fica nervosa. Claro, ninguém é um sim, robô sim, aqui. Você tem que trabalhar o máximo possível. Eu acho que é por isso que é importante aquela questão da etapa final, do simulado, de você treinar as técnicas, para caso ocorra algo fora do que estava sim, programado, você saber lidar com essa situação, né. sim. Isso aí que você Então, falou, eu eu acho que é chamo isso. de pensar no passado, né. Pensar no passado, ali no listening, porque o listening é muito foda, cara, tipo, o áudio tá tocando, ele só toca uma vez, ele não Só pausa, e enquanto ele tá rolando, você tem que escutar o que tá sendo falado, ler a questão, e detalhe, para você que tá ouvindo, quando eu falo ler a questão, não é que existe um texto, que é a transcrição do áudio, e as lacunas para você completar, não é isso. São questões formuladas sobre o que tá sendo falado no texto, no áudio, tá? O áudio tá tocando, você tem que ouvir o áudio, ler a questão, pensar na resposta e escrever, tudo ao mesmo tempo. E aí, se você, às vezes você pegou uma ali, você entendeu. Por isso que eu falo que não é só saber inglês. Porque se você só sabe, você fala, pô, ele falou isso. Aí você fala assim, peraí, será que essa palavra aqui é dois L's ou um... Nesse tempinho que você já ficou, era, já já falou era, mais umas duas, três que você perdeu. Então, você já era. perdeu uma ali, toca pra frente, esquece, já era, né? E a questão do nervosismo que você falou, é claro que a gente fica nervoso na hora da prova, né? A gente tá ali sendo testado, isso mexe com a gente. A questão é, quanto mais você treinar a técnica, menos você será afetado pelo nervosismo. Você vai Exatamente. ficar nervoso, só que você treinou tanto a técnica que você consegue controlar aquilo ali que você tá fazendo na hora da prova, né? É igual Isso aquela mesmo. frase que a gente escuta bastante, treino difícil, missão fácil. Os caras de exército, os caras treinam assim, absurdamente. O caos. E aí chega na hora, é um treino, tipo, nada a ver, simples. Porque ele treinou exaustivamente, né? É isso mesmo. É, Massa, massa. Pra gente fechar, Edson, vai lá. a última pergunta para você é o seguinte: você, né?
passou esse tempo todo morando fora do Brasil, longe da família, teve essa oportunidade de vir aqui para o Canadá com a sua família, fez o IELTS em 21 dias de primeira, atingiu a nota que queria. O que que significa para você ter atingido essa nota? Cara, eu quando eu recebi o resultado, a sensação era de orgulho, né, orgulho mesmo, porque eu pensei assim: "Cara", assim, eu nunca fiz curso de inglês, eu Uhum, nunca fiz um cursinho, nunca nada. Então, assim, o que eu sei de inglês é que foi trabalhando ali fora, que nem 2 anos de Liberia que eu peguei, aí aprendi ali falar trabalhando com o pessoal, e aquele inglês uhum. africano que é um sotaque, né, Bem diferente, mais né? exato, bem diferente, e alguns funcionários sul-africanos com quem eu trabalhei, tive contato em Uhum, Moçambique, né. Então era isso, cara, eu nunca tinha feito. Aí, mas beleza, eu sempre me virava. Então, assim, como eu me sinto cara, um cara que saiu, não, eu não peguei o IELTS do zero, não foi isso, mas um cara que saiu do zero, assim, para nunca ter feito um curso de inglês, nem nada, nunca ter pago um cursinho, nem nada, e assim, conseguir me dedicar, claro, e conseguir em 21 dias passar, cara, é sensação de orgulho, eu tô orgulhoso de mim, entendeu? sim, Tô orgulhoso sim. de mim mesmo, e muito grato, para as pessoas que me ajudaram, né, você me ajudou pra caramba aí com suas técnicas, com o seu curso, e minha esposa aqui que além de ter me ajudado bastante, teve muita O paciência, né, que eu sei que suporte, esses né? dias não deve ter sido fácil. Só tomando 3 garrafas de café, o homem 3 devia garrafas estar de café. louco. Não, e tá aqui, ó, a garrafa tá do lado Tá. aqui, ó. Fica aqui. Massa, massa. Cara, Edson, eu quero te agradecer, bicho. Primeiro, por você ter aceitado fazer a conversa aqui com a gente. Eu tenho certeza Não, que vai tranquilo. servir de inspiração e de exemplo para muita gente, mas principalmente por ter confiado em mim lá atrás para poder te ajudar nessa Não, jornada, cara, bacana, viu? bacana. E assim, tenho muito a agradecer, realmente, o teu curso foi o que eu esperava, até mais do que eu esperava. E assim, é como eu falo com a minha esposa aqui direto, né, cara, eu falo: "Olha, sem a orientação e sem, os conselhos e os ensinamentos do Simon com a equipe dele, da Blind English, pode até ser que eu tivesse conseguido, acho difícil, pode até ser, mas melhorar e evoluir o tanto que eu evoluí, cara, isso aí não tenho a menor dúvida, entendeu. Que Então bacana, realmente é um sentimento de gratidão a todos que me ajudaram. que bacana, que bacana. Fico muito feliz, viu? Muito obrigado. Para você que está assistindo aqui, se você ainda não está inscrito aqui no canal do YouTube, faça o favor aqui embaixo do vídeo, se inscreva aqui no canal, porque toda semana tem um vídeo aqui gratuito para você. Se você gostou desse vídeo aqui também, deixa o seu like aqui para a gente poder saber, comenta aqui o que você achou e a gente se vê nos nossos próximos vídeos. Tchau, tchau!